Olá e seja mais do que bem-vindo a essa aula. E agora a gente vai ver sobre o conceito de parágrafos. No HTML existem três formas de você inserir um texto qualquer em um site, tá bom? Então vamos lá. A primeira forma de você inserir um texto é você utilizando a tag P. Então sempre que eu falar tag, é justamente o que eu te falei, né? Isso daqui e na maioria dos casos a gente tem que fechar. Nesse caso, por exemplo, a gente tem sim que fechar, tá bom? Então, olha só como é que fica. Olá, este é um teste. Tá? Vou só mudar aqui o encoding. Pronto. Olá, esse é um teste. E aí vamos acessar aqui e, ó, olá, este é um teste. Maravilha? Então vamos lá. Tem mais algumas formas de eu fazer um texto. Por exemplo, vamos botar aqui esta é a segunda linha do texto. E aí eu fecho o meu P. Salvar. E vou executar. E olha lá. Olá, este é um teste. Esta é a segunda linha, vou aumentar aqui, do meu texto. Então vamos lá. Como você percebeu, eu botei um parágrafo aqui, botei um outro parágrafo aqui. Só que ó, ele ficou com uma certa distância entre um texto e outro. Porque são dois parágrafos diferentes de texto, né? Então, obviamente tem que ficar uma certa diferença de espaço entre um e outro. Mas e se eu quiser, por exemplo, pular uma linha sem ficar esse espaço gigantesco? Eu posso fazer o seguinte, porque ó só, se eu fizer aqui, por exemplo, pulei a linha aqui e botei este é o complemento da linha 1. Salvei. Ó, você está vendo que ele está na linha de baixo, mas quando eu vou executar, ó lá, ele fica na mesma linha. Por que que isso acontece? No HTML, ele só interpreta que você está pulando uma linha quando você ou usa um elemento diferente, uma tag diferente, ou quando você usa a tag específica que indica que você vai pular uma linha, como por exemplo a tag BR, que no caso é uma das tags que você abre e fecha, tá bom? Isso daqui significa que você está pulando uma linha. Então se eu ponho aqui, vamos salvar e vamos testar aqui agora. Tá vendo? Ele pulou uma linha, só que ele não pulou uma linha com o espaçamento de um parágrafo normal, tá? Então aqui continua no mesmo parágrafo desse texto, só que na linha diferente, beleza? Então você aprendeu agora a tag P e a tag BR. A P, só lembrando, só recapitulando, ela precisa ser aberta e ser fechada, tá bom? A tag BR que não, você só põe aqui e acabou. Então, olha só um exemplo prático para você entender um pouco mais sobre esses conceitos. Eu vou botar uma tag P aqui, ó. Este é, pula linha, um complemento da linha 1. Salvei e vamos executar aqui agora. Tá vendo? Ele pula a linha mesmo. Então, mesmo que eu não pulei a linha aqui no meu código, eu não fiz assim, ó, por exemplo, certo? Mesmo que eu não fiz isso, mas quando eu uso essa tag, o meu navegador ele vai pular uma linha. Entendeu? Então, só para você entender na prática essas diferenças para você não se confundir quando você vê de alguma outra forma o processo, tá bom? Então, por exemplo, ó, eu posso escrever meu texto assim. Olá, este é um teste, aí pula linha, este é, pula linha, o complemento da linha 1. Beleza? E aí ele funciona. E aí tem uma terceira forma de eu fazer esses parágrafos, que é, por exemplo, com a tag pré. Essa tag você precisa abrir e fechar também, tá bom? E qual a diferença do P, do BR e da tag pré? A tag pré, ela é usada quando você quer ter um texto que pula linhas, mas você não quer inserir nenhum tipo de HTML dentro desse texto. Então, por exemplo, este é um poema que assim vai soar. E se eu quiser fazer, ele vai ficar.
Eu sei que eu inventei um poema aqui agora só para fazer o teste para você. Mas enfim, você nota que eu não estou pulando linha no meu código, tá bom? Mas, contudo, vamos executar aqui. E olha lá, este é um poema que assim vai soar. Se eu quiser fazer, ele vai ficar. Beleza? Porque, ó, a pré é justamente isso. Tudo que tiver dentro dela vai ser interpretado da forma que foi escrita aqui mesmo. Então, eu pulei a linha no poema, ele pulou também. Eu pulei outra linha aqui, para ficar um espaço vazio, ele pulou também. Então, por exemplo, se você está imprimindo na tela um poema ou alguma coisa do tipo, aqui vai ser a ideal solução, certo? Eu também posso, se eu quiser, por exemplo, formatar esse mesmo texto fora do pré, vamos copiar aqui e vamos colar só o texto, tá? Então eu vou salvar e vou dar uma atualizada aqui, olha só como ficou. Entende? Mas se eu fizer isso daqui, ó, pulei uma linha, aí eu vou copiar, pulei uma linha, pulei outra linha, porque são duas na verdade aqui, né? E aí pulei uma linha aqui e aqui não precisa porque é o final. Então salvei e ó, quando eu atualizar o que vai acontecer? Legal? Ó, ele pulou uma linha, aí aqui ele pulou uma linha e pulou outra linha. Então se eu fizer não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, vai ficar. Beleza? E aí, só uma outra curiosidade para complementar essa aula, para você entender realmente o conceito e toda a lógica por trás disso, tanto faz eu fazer o BR aqui, como aqui, por exemplo. Porque de toda forma eu estou pulando a linha aqui, então não importa, tá? Olha só, vai funcionar da mesma forma, tá bom? Ou também, se eu fizer assim, também vai funcionar da mesma forma. Tudo bem? Então, só para a gente complementar essa aula aqui, então vamos para a nossa próxima aula.